Bom dia, boa tarde a todos os alunos do primeiro ano da Escola Dom Helder. Estamos aqui para fazer a revisão, tá certo? Do primeiro e do segundo bimestre. Então, assim, eu escolhi alguns conceitos para que vocês venham a lembrar, pois são conceitos extremamente importantes que a gente vai precisar usar durante os 3 anos do ensino médio, tá? E um deles seria a identificação dos fenômenos físicos e fenômenos químicos. O que seriam esses fenômenos? Fenômenos são toda e qualquer transformação ou mudança que ocorre com a matéria. E eles podem ser classificados em fenômenos físicos e fenômenos químicos. Dentre dos fenômenos físicos, são aqueles que não modificam a composição da matéria. Então, assim, uma transformação ou uma mudança que acontece com esse material, mas que não vai haver a modificação da sua composição. Exemplo, se eu rasgar o papel, eu estou rasgando o papel, estou modificando a estrutura daquela matéria, a estrutura física da matéria, mas não estou modificando a estrutura química, tá? Ele mesmo ele em pedaços, aqueles pedacinhos de papel, eles vão continuar sendo da mesma composição da folha inteira. Já aqui na outra figura, né, o processo de fusão do gelo, né, que é a transformação da passagem de sólido para o estado líquido. Na realidade, o gelo ele é água congelada, né, água solidificada. Então, nós temos aqui apenas a transformação do estado físico. Então, quando ele virar líquido totalmente, ele vai continuar água. Então, ele vai permanecer com a mesma composição química. Já os fenômenos químicos são aqueles onde ocorre a transformação da matéria após sua ocorrência, ou seja, acontece a modificação estrutural e química na matéria. Então, nós temos aqui um exemplo que é o enferrujamento, né, dos pregos de alguns metais. Aqui nós estamos vendo que tem uma crosta, né, uma crosta alaranjada. Essa crosta ela é a oxidação, certo, do ferro, tá? É uma reação química que acontece entre alguns metais que sofrem a oxidação, né, que é a ação do oxigênio do ambiente, tá certo? Formando essa crostazinha. Então, isso daqui é uma transformação química, tá? É uma reação química que a gente chama de fenômeno químico. Aqui nós temos a queima, né? A queima, no caso aqui, uma floresta pegando fogo, a queima de um material, ela vai ser um fenômeno químico, pois nós temos aqui a transformação, né? Da composição química do material, certo? A combustão, ela é um fenômeno químico. Bem aqui embaixo, nós temos a produção do vinho. O vinho, né, ele é um suco de uva fermentado e após essa fermentação é produzido álcool. Então, nós temos aqui a transformação da matéria, tá certo? Então, olha só essa questãozinha aqui. Veja o esquema a seguir. A água, ela vai passar por uma corrente elétrica, ok? E vai se transformar em gás hidrogênio e gás oxigênio. Já no 2, o gelo vai sofrer a ação do calor e se transformar em água. E a água oxigenada vai sofrer a ação da luz e se transformar em água e gás oxigênio. E ele quer que você classifique cada transformação em fenômeno físico ou fenômeno químico. Observem aqui, eu tenho aqui na alternativa 1, a água, ela vai sofrer uma ação de uma corrente elétrica, certo? O que seria isso? Seria uma eletrólise, tá? Através da eletrólise vai haver a decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, nós temos aqui a água. Deixa eu tentar aqui fazer a reação, né? A reação de decomposição da água, transformando-se em hidrogênio, gás hidrogênio, que é o H2, mais o gás oxigênio. Então, bem aqui, ó, nós observamos, parece um coração. Então, aqui a gente observa
que está havendo uma modificação da estrutura química. Antes era água, agora é hidrogênio e gás oxigênio. Então, na alternativa 1, nós temos um fenômeno químico. Já na alternativa 2, nós temos o gelo, mais uma vez, né? Aqui, ó, essa equaçãozinha formada aqui, do gelo, calor e água, é a fusão, né? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E toda mudança de estado físico da matéria, ela é considerada um fenômeno físico. Aqui, ó, nós temos a água oxigenada, bem, a água oxigenada é o H2. H2O é a água, e a água oxigenada ela tem um oxigênio a mais nessa estrutura, H2O2, certo? Só que assim, como esse oxigênio, ele não a ligação do oxigênio com a molécula de água ela é uma ligação extremamente frágil, instável, né? Então ela vai se romper com qualquer coisa, inclusive com a ação da luz, tá certo? Aí vai haver a decomposição da água oxigenada, onde ele vai se transformar em água. Aqui, vamos fingir que tá certo, porque aqui o meu mouse não tá legal, deixa eu apagar para ficar interessante. Água, H2O mais gás oxigênio, O2. E aí, assim, a luz. Se vocês prestarem atenção, quando a gente vai comprar água oxigenada na farmácia, a gente compra ela vem num frascozinho azulado, né? Ou então branco, ou até marrom. Então, assim, a gente compra um frasco que não é transparente, que a gente chama de frasco âmbar. É exatamente para que não haja a ação da luz dentro da água oxigenada, né? Dentro do recipiente, tá certo? E algumas águas oxigenadas, principalmente aquelas que têm maior porcentagem ou ar pura, né, que a gente chama de PA para análise, ela é guardada dentro da geladeira, porque até a temperatura ambiente ela já começa a entrar em decomposição e aí a nossa água oxigenada ela já não vai ser mais a água pura, água oxigenada pura, tá? Então aqui acontece o que? Uma transformação da substância. Se há uma transformação química, a transformação da substância, o fenômeno ele é considerado como químico. Agora vamos para as substâncias puras. O que seriam essas substâncias puras? Vamos relembrar. É aquela formada por um único tipo de molécula, ou seja, um único tipo de material. Então é aquela substância que não está fazendo parte da mistura, né? Ela é pura. Então, as substâncias puras, elas possuem propriedades constantes e definidas, certo? Então, assim, que propriedades constantes são essas? Ponto de fusão e ponto de ebulição sempre vão ser constantes. Uma substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela vai permanecer a mesma durante todo esse processo. A densidade, a solubilidade também são propriedades bem definidas, tá? A densidade para uma substância pura é como a nossa URG, que é a nossa identidade, é um número único para cada pessoa. Assim, a densidade é para uma substância química, uma substância pura. E as substâncias puras, elas podem ser classificadas como simples, que é esse caso, que são formadas por moléculas de um único elemento. Então, nós temos aqui o gás hidrogênio, ó, H2, significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio numa mesma molécula, e cada átomo aqui é do mesmo elemento químico. Então, formado por átomos do mesmo elemento químico, eu chamo de substância simples. Aqui é o gás oxigênio, da mesma forma, ele tem dois átomos de oxigênio
Então, ele vai ser uma substância simples, e aqui nós temos o gás ozônio, que possui 3 átomos de oxigênio, também substância simples, porque é formado por um único elemento químico, né? Nós temos aqui também as substâncias compostas. Como seria essa substância composta? São formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Então, nós temos aqui a molécula da água. Vou colocar ela aqui em cima porque ali embaixo ela está bem apagada, mas todo mundo sabe que a molécula da água ela é H2O. H2O. O que isso significa? Que eu vou ter hidrogênio e oxigênio numa só molécula, numa só substância. Então, eu tenho dois elementos químicos diferentes, eu vou chamar de substância composta. Para lembrá-los aqui, olha só, aqui tem H2, significa que eu tenho 2 hidrogênios, está aqui eles aqui na molécula aqui embaixo, e está aqui eles também neste desenho. E O é o oxigênio que está aqui, tá certo? Tá aqui a bolinha vermelha simboliza o oxigênio. Nós temos aqui o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele também é uma substância composta pelo sódio e pelo cloro, tá? As ligações deles aqui são diferentes. As ligações da água são ligações covalentes, por isso que são simbolizadas por tracinhos. Já que na ligação do cloreto de sódio, é uma ligação iônica, então os íons eles ficam próximos uns dos outros, tá certo? Essa bolinha vermelha aqui, a bolinha maior, é o cloro, que é o átomo maior. E essa bolinha menor vai ser o sódio. O sódio ele é menor do que o cloro, ok? Então aqui tudo é uma substância composta. Nós temos aqui um quadro representativo das substâncias simples e substância composta, certo? Um modelozinho de átomo. Nós temos aqui os gases nobres. Os gases nobres, eles aqui estão representados por uma bolinha única, sem nenhuma outra bolinha perto. Por quê? Porque eles não formam ligação química com nenhum outro elemento químico, nem com eles mesmos. Porque eles já são nobres, eles já têm a estabilidade eletrônica bem definida, tá? Então, teoricamente, eles não precisam formar ligações químicas, eles são encontrados na natureza, assim, na forma atômica, tá? Então, é uma substância simples. Já aqui o gás nitrogênio, nós temos 2 nitrogênios aqui, ó. Cada bolinha laranja dessa é um átomo de nitrogênio e é uma substância simples. O gás ozônio, cada tem 3 bolinhas verdes, todas da mesma cor, do mesmo tamanho, simbolizando o mesmo elemento químico. Assim como aqui no gás oxigênio, 2 bolinhas verdes, quer dizer que é porque são todos 2 do mesmo elemento químico, também substância simples. Aqui também é o gás hidrogênio, que é o H2, e aqui eu tenho fósforo, que tem 4 fósforos, tá certo? Os 4 fósforos. Todos eles são substâncias simples. Olha a diferença para a substância composta. Se você observar aqui nos modelos, eles possuem bolinhas de tamanhos e cores diferentes, simbolizando cada um dessas bolinhas um elemento químico diferente. Então, aqui no azul eu tenho o oxigênio, e nessas bolinhas brancas aqui ao lado são os hidrogênios, os 2 hidrogênios. O cloreto de sódio, como eu havia falado para vocês, é uma substância iônica, então ela fica por aproximação, não é bonitinho assim como essas moléculas. E aí nós temos aqui a bolinha laranja, que é o cloro, e a bolinha amarela, que vai ser o sódio, formando o cloreto de sódio, que também é uma substância composta. O ácido clorídrico, que é o HCl. Então, nós temos aqui a bolinha laranja, que é o cloro, e a bolinha branca, que vai ser o hidrogênio, tá? Formando também uma substância composta. O gás metano, ele é composto por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, formando CH4. O gás cianídrico, que é o HCN, olha só, essa bolinha branca é o hidrogênio, a bolinha vermelha maior vai ser o carbono, e a bolinha intermediária no tamanho, né, mais ou menos, é quase do mesmo tamanho da vermelha, mas, porém um pouco menor, mas de cor diferente, vai ser o nitrogênio, certo? Observem, gente, que aqui vocês estão vendo que existem também diferenças no tamanho da bolinha. Isso é porque os átomos têm tamanhos diferentes.
E aqui nós temos a amônia, que é o NH3. O N é essa bolinha verde e o H são essas 3 bolinhas brancas aqui, ok? E aí nós temos outro exercício sobre substância simples e composta, com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8. Podemos afirmar que, então aqui nos itens, ele quer que você marque a alternativa correta, não é isso? Então, antes da gente ler os itens, vamos ver aqui e separar quem são as substâncias simples e as substâncias compostas. Então, eu vou grifar quem for substância simples. O2 é uma substância simples, composta apenas por oxigênio, o elemento químico oxigênio. O hidrogênio, gás hidrogênio também é uma substância simples. A água vai ser uma substância composta. O chumbo é um metal, certo? Os metais, a gente não coloca a quantidade de átomos dos metais, porque no caso, a ligação metálica, elas são vários metais juntos, vários átomos de metal juntos, né? No caso do metal chumbo. Mas aqui é uma substância simples. CO2 é uma substância composta por carbono e oxigênio. O O3 é uma substância simples, que é o ozônio. CaO é o óxido de cálcio, é uma substância composta. E o S8 é uma substância simples, são 8 átomos de enxofre. E aí ele pergunta: todas são substâncias simples? O que você acha? Todas são substâncias simples? Aqui não é simples nem aqui, então nós temos substâncias compostas. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? Essas 3 são substâncias simples, mas nós não temos somente essas substâncias aqui, ó. Nós temos o chumbo também e esse S8. Todas são substâncias compostas? Não. Somente CO2, CaO e S8 são compostos? S8 não é composto. São muitos enxofres, mas é tudo um elemento químico só, então é substância simples. As substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples? Essa aí seria a alternativa correta, tá? Vamos para a próxima. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Então, ele quer nessa ordem, ó. Elemento, substância simples, substância composta. Então, vamos analisar aqui, ó. H2 seria um elemento químico? H2, gente, é uma substância simples, é uma substância, é um gás hidrogênio, certo? Composto pelo mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Então, aqui, ó, eu já elimino. Como o primeiro ele quer elemento químico, esse também eu já elimino, porque H2 não é um elemento químico. H2 é uma substância simples. Sobrou esses dois aqui. E aí nós temos aqui a água, H2O. Seria um elemento químico ou uma substância? Então, seria uma substância, tá? E seria uma substância composta, porque ela é composta pelo hidrogênio e oxigênio. Então, essa eu também elimino. A alternativa correta seria essa, Cl, que é o elemento, pois o cloro ele se apresenta como substância simples, Cl2, tá certo? O cloro ele vai se apresentar como substância simples, é o gás cloro, que é o Cl2. Aqui nós temos o N2, que é uma substância simples, então, cloro, elemento, N2, substância simples, e o ácido iodídrico, que é o HI, tá? Que é a substância composta por hidrogênio e iodo. Essa seria a alternativa correta. E as misturas? Bem, as misturas é todo material formado por duas ou mais substâncias puras, chamadas de componentes da mistura. Então, as misturas elas podem ter composição variadas. Eu posso ter duas
substâncias, 3 ou mais do que essas, tá certo? Basta que 2 substâncias simples entrem em contato, que já é uma mistura. E elas são divididas em 2 tipos de mistura, seriam as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, monofásica, tá? Então, aqui nós temos a água mais o açúcar dissolvido. A água e o açúcar dissolvido... Ixi, Maria, acabei riscando sem querer. Então, a água e o açúcar dissolvido, eles vão formar uma mistura homogênea, pois só vai me apresentar uma única fase visual, que é no caso, o líquido transparente, né? Outra situação que nós estamos vendo bem no nosso cotidiano seria de uma substância homogênea, perdão, de uma mistura homogênea, seria o álcool 70, tá certo? Até na videoaula, quando eu conversei com os alunos dos primeiros anos, né, primeiro D, E e J, nós falamos um pouco sobre o álcool 70, certo? Então, álcool 70 significa que é 70% de álcool para 30% de água. E tem toda uma explicação para que o álcool 70 ele seja utilizado para matar os vírus e as bactérias, certo? Existem álcools, né, com uma porcentagem maior. Existe álcool vendido comercialmente com a porcentagem de 96%. Porém, este álcool 96, ele é muito mais volátil do que o álcool 70. Então, ele rápido vai evaporar e não vai dar tempo de matar. Ele não vai ter o tempo eficiente para matar esses vírus e essas bactérias. O álcool 70 não, ele já tem a mistura apropriada para que ele permaneça na superfície pelo tempo necessário e a quantidade de álcool necessária, a porcentagem de álcool necessária para eliminar esses vírus e bactérias, tá certo? E a mistura heterogênea são aquelas que me apresentam mais de uma fase, tá? Bifásico, trifásico, polifásicos. Então, nós temos aqui o clássico exemplo, que é a água mais o óleo. A água mais o óleo, você observa que elas ficam separadas. Gente, isso aqui é uma mistura. Eles dois se misturam, mas eles não se dissolvem, tá? Muito cuidado com esses termozinhos aí. Então, aqui me apresenta 2 fases, me mostrando desculpa, hein? Me mostrando uma mistura heterogênea. Voltando para cá, eu havia esquecido de falar outro exemplo, né? A água e a areia. A água e a areia, ela também é uma mistura heterogênea, tá certo? Uma mistura heterogênea de um líquido e de um sólido. E aí nós temos aqui o gráfico de aquecimento de uma substância pura. Bem, eu tenho aqui o gráfico bem direitinho com o eixo da temperatura e o eixo do tempo. Digamos que aqui este gráfico vai ser o gráfico de aquecimento da água pura. Então, aqui embaixo eu vou colocar uma temperatura de -5. Digamos que ele vai estar aqui, ó, no estado sólido. A temperatura vai subindo, quando ela chega bem aqui, ó, significa que ela vai começar a se transformar em líquido. Esse ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius, tá certo? E observem que durante todo esse processozinho aqui, ó, todo esse processo, a minha temperatura ela vai permanecer constante. Quer dizer, vai permanecer 0 graus. Ela vai iniciar e finalizar com 0 graus Celsius. Após haver a total transformação da passagem de estados, né, de sólido para líquido, a temperatura volta a subir até chegar aqui. Aqui seria a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. 100 graus. A letra não é lá essas coisas, mas dá para entender. E todo esse processo de ebulição, vocês vão ver que a minha temperatura de ebulição ela vai permanecer constante. Ela vai iniciar e finalizar com 100 graus Celsius.
Já aqui no meu gráfico de misturas, nós temos aqui, ó, que durante a fusão, ó, quando inicia a fusão, a minha retazinha, ela não vai ser linear, né? Não vai ser retinha, ela vai ter uma elevação, certo? Então, meu início da fusão e meu final da fusão não vão ter a mesma temperatura. Vai continuar subindo mesmo durante toda a fusão. Então, isso significa que vai haver uma variação de temperatura durante a fusão e também durante a minha ebulição. Olha só, eu tenho aqui. Eita, deixa eu ajeitar isso aqui. Às vezes a gente erra. Pronto. Então, aqui nós temos o início da minha ebulição e nós temos aqui o final da minha ebulição. Observem que a reta, ela sobe ainda um pouquinho, ela tem uma inclinação, fazendo com que meu início da ebulição ela tenha uma temperatura diferente do final da ebulição, tendo aí uma variação de temperatura, tá certo? Então, quando há variação de temperatura de fusão e ebulição, tem uma mistura. Quando as temperaturas de fusão e ebulição permanecem constantes, eu tenho uma substância pura. Então, vamos observar aqui nesse exercício. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, nós temos aqui 1, 2 e 3. O que seria este 1? 1 é o óleo, a água e o gelo. Então, eu tenho aqui a água, gelo e óleo. Eu observo aqui, ó, 3 fases. São nítidas. Tem como eu visualizar aí as 3 fases. Aqui eu tenho a água gaseificada e gelo. Então, eu tenho gelo, a água e os gases da água gaseificada. Então, aqui também eu observo 3 fases. Já ali eu tenho água salgada, gelo, óleo e granito. Então, óleo, gelo, água salgada e granito. Aqui, aparentemente, a gente teria 4 fases, mas o granito, ele também é uma mistura, certo? Se a gente observar uma pedra de granito, ela vai me apresentar 3 cores. Então, o meu granito, ele tem 3 fases, certo? Essas fases são quais? O quartzo, a mica e o feldespato. Então, aqui eu vou ter, além das 3 fases do granito, 4 com água salgada, 5 com gelo e 6 com óleo. Então, eu tenho 6 fases. E eu tenho o item 3, 3 e 6. Considere os seguintes sistemas: nitrogênio e oxigênio, 2, etanol hidratado e 3, água e mercúrio. Assinale a alternativa correta. Antes da gente ler as alternativas, já que se trata de sistema homogêneo, substância simples ou composta, então vamos analisar cada um. Quando ele coloca assim, ó, nitrogênio e oxigênio, significa que ele está falando dos gases, tá certo? Pois o nitrogênio e oxigênio, na sua forma simples, né, como ele coloca aqui, ela nos apresenta como gases. Então, eu tenho o nitrogênio, que é o N2, mais, né, que é a mistura, mais o oxigênio, que é o O2. Pronto. Então, aqui eu tenho, ó, 2 gases juntos. Gente, toda mistura gasosa, certo? Toda mistura gasosa, ela vai ser uma mistura homogênea, quer dizer, ela vai ser uma solução, tá? Toda mistura homogênea a gente chama de solução. Então, toda mistura gasosa vai ser uma solução. E aqui vai ser uma solução de substâncias simples, ó, certo? Formadas pelo mesmo elemento químico. Aqui nós temos o etanol hidratado. O etanol, se eu não me engano, é o C, parece um G, mas é um C2H6. Isso aqui é a fórmula molecular dele.
H6O. E eu tenho a água, porque se o etanol é hidratado, significa que ele tem água na sua composição. Então, é uma mistura. Seria uma mistura o quê? Seria uma mistura homogênea, não é isso? Homogênea, porque eu tenho dois líquidos que se dissolvem entre si. Porém, eu tenho aqui, ó, substâncias compostas. Aqui, composto por 3 elementos químicos diferentes e aqui composto por 2 elementos químicos diferentes. E a água e o mercúrio. A água, que é o H2O, que todo mundo conhece, graças à propaganda. H2O. E o mercúrio. O mercúrio ele é um metal que também está na forma líquida. Mesmo que ele esteja na forma líquida, este metal mercúrio ele não se dissolve, ele não é solúvel em água. Então ele forma uma mistura heterogênea. O sistema vai ser heterogêneo. E nós temos aqui uma substância composta, que é a água, e a substância simples, que é o mercúrio. Então, os três os três sistemas são homogêneos? Não. O sistema 1 é homogêneo, formado por substâncias simples? Sim. E a alternativa correta seria o item B. Assinale a alternativa que apresenta misturas homogêneas. Então, nós temos aqui a água mineral, que é uma mistura de água e sais minerais. Ela vai ser uma mistura homogênea. O ferro, no caso, ele é uma substância pura, não é mistura. O aço também é uma mistura homogênea, pois o aço ele é composto por ferro e carbono. E toda liga metálica, ela também é considerada uma mistura homogênea, uma solução. A salmoura também vai ser uma mistura homogênea, tá? A salmoura é a água com sal dissolvido. O refrigerante, embora ele tenha as bolinhas, né, mas a gente considera aqui o líquido ele parado. E o refrigerante, quando ele está parado, ele vai me apresentar somente o líquido. E aí eu vou ter uma mistura também homogênea. A gasolina também vai ser uma mistura homogênea. E o ouro, 18 quilates? Gente, o ouro 18 quilates, ele não é uma substância pura. O ouro 18 quilates é uma mistura de ouro, cobre ou prata ou os três, tá certo? Vai depender do tipo de ouro, mas a gente observa somente aquele metal de uma cor só, dourado. E o leite vai ser uma suspensão coloidal, e as suspensões coloidais elas são consideradas misturas heterogêneas, pois o leite ele me apresenta gotículas de gordura que são visíveis a olho nu. Relacione corretamente as colunas a seguir. 1. Mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. B. Mistura bifásica formada por 3 substâncias. C. Mistura trifásica formada por 2 substâncias. E D. Substância líquida é mistura homogênea constituída por 3 substâncias. E a coluna 2, que aqui era para ser um 2, né? Vou botar aqui. 1 seria a água mais álcool e areia. Então, vamos analisar logo essa primeira. A água mais álcool e a areia. Água mais álcool, eles vão formar um sistema líquido, né, homogêneo. E mais a areia vai formar um sistema bifásico, não é isso? De duas fases. Então, o que seria aqui? O item 1 seria uma mistura bifásica formada por 3 substâncias: areia, água e álcool. 2. Vapor de água mais gás carbônico mais gás oxigênio. Então, nós temos aqui uma mistura de gases e toda mistura de gases é uma solução. É uma mistura homogênea. Então, nós temos uma mistura homogênea constituída por 3 substâncias. Item E. Sal e água. Sal e água, ela vai ser uma mistura líquida homogênea constituída por 2 substâncias. E o item 4, água mais areia mais gelo. Então, aqui nós temos a água mais areia mais gelo, nós temos uma mistura trifásica formada por 2 substâncias, pois a água e o gelo é composto
da mesma composição que é a água. E o 5 seria o álcool hidratado. O álcool hidratado é uma solução líquida, que é uma mistura homogênea de álcool e água, tá? E aí nós temos aqui um quadrozinho dos dois tipos de mistura. Então, nós temos as misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Dentro das misturas eutéticas, eu tenho aqui o gráfico. E como eu vou identificar a mistura eutética? Então, assim, gente, a mistura eutética ela vai se comportar durante o ponto de fusão como uma substância pura e durante o ponto de ebulição como uma mistura, certo? Por que que isso acontece? Bem, tá vendo que o meu ponto de fusão aqui, ele é constante, ele vai permanecer o mesmo durante toda a minha fusão, tá? Isso acontece porque as duas substâncias envolvidas na mistura, elas vão possuir um ponto de fusão quase iguais. Quando isso acontece, o meu ponto de fusão ele vai permanecer constante. Já as temperaturas de ebulição são temperaturas que vão ser bem diferentes. Então, vai ter uma variação de temperatura durante a minha ebulição, tá certo? Pois a temperatura de ebulição na mistura eutética das duas substâncias são bem diferentes uma das outras. Já na azeotrópica, eu tenho aqui um comportamento inverso, tá certo? Durante a fusão, ela vai se comportar como uma mistura e durante a ebulição, como uma substância pura. Então, gente, olha, eu tenho aqui, ó, tá vendo aqui o meu início da fusão, meu final da fusão, a minha temperatura, ela vai se elevar. Por quê? Porque no caso das misturas azeotrópicas, eu vou ter dois componentes com pontos de fusão bem diferentes. Já na minha temperatura de ebulição, se você observar aqui, ó, o meu início e o meu final vai permanecer com a mesma temperatura. Isso é porque meu ponto de ebulição, o ponto de ebulição das duas substâncias envolvidas nessa mistura, são quase o mesmo, é bem pertinho um do outro. E aí, devido a isso, a temperatura de ebulição vai permanecer constante, tá certo? E é isso aí, gente. Foi mais para aqueles alunos que perderam a aula, né? Isso do primeiro ano, que tem a oportunidade de assistir, tá certo? Então fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.